Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite para vocês aí. Entrei sem avisar, sem divulgar nada ali, deu vontade de compartilhar o Evangelho, então vamos conversar um pouquinho nessa noite. Enquanto eu vou enviando os avisos, os anúncios aqui, você pode ir compartilhando, vamos entrando aí e vai ser legal o nosso bate-papo hoje de meia hora. Dá mais uns minutinhos aí, pessoal. Entrei sem avisar. Muito legal a gente fazer assim, dessa forma. Estou no meu escritório novo aqui, já me ambientando também novamente com as lives. E vai ser legal o nosso bate-papo hoje. Deu vontade de fazer uma live, deu vontade de a gente compartilhar do Evangelho, sem avisar, só para a gente se edificar mesmo. E eu acredito que vai ser bem legal a gente tá compartilhando hoje meia horinha, tá? Vou me policiar para ficar dentro da meia horinha. Tem um aviãozinho do lado aí, você pode clicar no aviãozinho e convidar outras pessoas se você quiser, tá? Boa noite, Tainá. Boa noite, Patrick e a Jéssica. Mariana, Kelly. O pessoal vai entrando aí, legal demais. Meia horinha, gente, meia horinha. Quero compartilhar algo do Evangelho aqui. Tem mais gente que entrou. Legal demais. É muito bom entrar assim, sem avisar. Estou estreando aqui o meu escritório novo. Reformamos todo o escritório aqui. Então, Mariana, boa noite, Merê. Mariana está em São Paulo. Legal, gente, legal demais. Nossa última live do ano, porque amanhã já é a virada, então vamos compartilhar um pouquinho do Evangelho aqui em meia horinha. Quero falar rapidamente com vocês. Camila entrou aí. Só gente linda, diz a Tainá, exatamente, só gente linda da comunidade. Pessoal que não é da comunidade também, gente linda, gente bonita. Mas, gente, queria compartilhar algo bem simples, bem rápido com vocês. Não avisei nada, estava em casa agora, a Kelly preparando uma pizza para a gente comer. E eu disse, nossa, eu estou com vontade de compartilhar do Evangelho, eu vou fazer essa live agora. O Rogério está junto aqui. Um abraço, professor. Um abraço para vocês aí. Tava com saudade, já estava na praia, né? Retornaram aí, que legal. Eu queria que você em casa aí, se você pudesse compartilhar da Bíblia comigo no Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo conhecido de todos. Eu gosto de pregar muito. Não é conhecido nas igrejas. Nas igrejas não se prega esse versículo aqui, mas a gente nos nossos encontros a gente fala bastante desse versículo aqui. Mateus capítulo 20 e no versículo 25. Depois eu dou a contextualizada para vocês aqui. A Sarinha entrou também, legal. Diz assim, ó, Mateus 20, 25. Então Jesus chamando... Só perguntar para vocês se o áudio está legal. O áudio está tranquilo? Alguém pode dar um ok aí? Acredito que tá bom, né? Beleza. Mateus 20, 25 diz assim, ó. Então Jesus chamando-os para junto de si disse... Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra maravilhosa, a gente já ouviu diversas vezes. O contexto é que Jesus estava indo em caminho para Jerusalém, já nos seus últimos dias, ele sabia que ia ser crucificado já. Ele para os discípulos, 12, no caminho, e ele diz para os 12, ó, a gente está subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser crucificado, ele vai ser morto. E ali ele estava proclamando a morte redentora do Cristo, né, dele mesmo, de Jesus. E aí, nesse bate-papo dele ali com os 12 discípulos, veio a esposa de Zebedeu e ela propôs para Jesus, porque ela também ouviu, ela propôs para Jesus dizendo, mestre, quando o Senhor entrar no seu reino, coloca os meus filhos sentados um à direita e um à esquerda. E aí Jesus disse para ela,
porventura eles vão beber do cálice que eu vou tomar agora? E aí Jesus ainda continua falando para ela, disse, esse tipo de coisa eu não sei, sentar à direita ou à esquerda, mas o meu Pai sabe. E aí os outros discípulos, os outros 10, ficaram indignados com aqueles dois, por causa daquela ousadia da mãe deles em querer dar um privilégio, né, para eles naquele momento ali. E a partir daquele privilégio, gente, é que Jesus começa a descrever essa narrativa aqui, que entre vocês não será assim. Os príncipes, os governadores, eles dominam sobre os mais fracos. Essa é a ótica de uma empresa. Voltou. E não tem nada de errado nisso, gente. O problema é nós querer transformar o reino de Deus, o reino de Jesus, com essa ótica mercadológica meritocrata. É isso que Jesus começou a bloquear nos 12 naquele momento ali que foi oportuno. Ele estava subindo para Jerusalém com os caras e ele disse, eu vou ser morto nessa noite. Eu vou ser morto agora, daqui uns dias, né? Ele ia passar por toda aquela parte de humilhação, de ser preso, de ser apresentado a Pilatos. Vocês conhecem a história, ele ia ser moído, a carne dele foi moída. E os caras e a mãe daqueles dois ali estavam pensando em benefício. Eles queriam que Jesus botasse um de um lado e outro do outro no seu reino. E aí Jesus ele começa um balizamento do reino de Deus. Ele tira da cabeça do ser humano essa questão da meritocracia, que isso já vinha antes de Jesus, da criação do mundo já era assim. A lei de Deus, a lei mosaica, era Deus entre os homens. Isso todo mundo sabe. A lei de Deus ela sempre foi boa, ela era Deus entre o ser humano. E a lei de Deus, ela era meritocrata. A lei de Deus falava assim, você cumpre os mandamentos e você recebe um benefício. Você me obedece e você recebe algo. Quando Jesus veio, ele retirou essa meritocracia, porque ele deu sentido completo para a lei. Ele mostrou o que era realmente o reino de Deus, físico aqui na terra, mas um reino espiritual. E aí ele começa a falar para os discípulos, olha, a política é assim, os governadores são assim, a religião é assim. O maior domina o mais fraco. O maior ele exerce poder, ele exerce influência sobre o mais fraco. Aquele que tem informação, ele exerce influência, mas entre vocês não será assim. Eu amo quando Jesus disse isso. Porque Jesus acabou de tirar de judeus, porque eram 12 judeus ali, Jesus acabou de tirar de 12 judeus a meritocracia da lei judaica, dizendo, não, vocês vão servir, vocês vão fazer como eu fiz. Tinha uma pessoa pedindo para participar da live aqui. Vamos lá, vamos continuar. Jesus estava dizendo, eu dei a vida por vocês. Foi eu que dei a minha vida por vocês. Eu servi vocês. Eu lavei os pés de vocês. Se você não sabe, o ato do lava-pés era uma humilhação tão grande que esse servo, o servo que lavava os pés de uma pessoa na frente da casa de um senhor ao qual ele era escravo, ele não tinha autoridade para falar com o seu senhor, ele simplesmente lavava os pés dos servos que serviam a casa dentro. Por exemplo, tem o senhor da casa, tem as empregadas, tem o jardineiro que talvez converse com o senhor daquela casa, mas o servo que lava pés, ele não fazia essa conexão, ele simplesmente era o cara que lavava os pés. Era uma pura humilhação. E Jesus ele se fez como esse servo, o servo doulos. Ele foi lá e lavou os pés, ele mostrou a humildade do reino de Deus. E ele disse, entre vocês não será assim, vocês não vão dominar sobre o povo, vocês não vão exercer autoridade dominadora sobre o povo, mas vocês vão servir o meu povo, vocês vão servir o reino de Deus. O maior que quer sentar do meu lado é aquele que vai ser o menor no reino, ele vai servir. E aí, parece que nos nossos dias hoje, agora contextualizando um pouquinho para os nossos dias, algumas igrejas podem totalmente caminhar, se nós tirarmos Deus da igreja, se ele já não se próprio tirou, eu estou fazendo só uma analogia, essas igrejas continuam funcionando da mesma forma, porque eles sabem fazer. A religião, ela é tão altruísta que ela se sente
autossuficiente não precisa de Deus. Ela sabe fazer os rituais, ela sabe fazer as pessoas chorarem, ela sabe levantar a oferta, ela sabe fazer a hora do apelo, ela sabe dizer que o dia do milagre, o dia da cura, ela domina sobre as pessoas. Se nós tirarmos Deus de algumas igrejas, elas continuam da mesma batida, se já que Deus não saiu desses lugares. Porque o reino de Deus, ele é feito de servos. Ele é feito de pessoas que estão dispostas a servir as outras, de negar a sua vida. Sabe, John Stott, ele disse para os seus pastores que lhe ouviam, ele disse assim, se alguém tiver que sofrer o dano na nossa comunidade, que os pastores, eles peguem o dano, não as pessoas. Sofram vocês o dano, ele falou para os seus pastores. Porque é o pastor que veio para servir. Então, hoje parece que foi novamente trocado. Jesus, ele tinha invertido. E nós aqui nos nossos dias, nós invertemos. Porque hoje nós temos os pastores, bispos, apóstolos, presbíteros. E muitos dessas nomenclaturas aí, que se virou um cargo na igreja, eles querem ser bajulados, eles querem exercer honra, eles querem exercer domínio sobre as pessoas, cobertura espiritual. Se você não sair daqui, se você sair daqui da minha cobertura espiritual, você está amaldiçoado. Então parece que se inverteu os papéis. Eu não estou falando que um pastor deve bajular as pessoas, mas o pastor deve servir com o evangelho. E outra coisa que me chama a atenção é que Jesus começou a falar assim, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E a quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Imagina, gente, Jesus subindo para Jerusalém para participar daquele teatro religioso que iria matar, que iria tirar a sua vida, que na verdade a Bíblia diz que ninguém tira a minha vida, Jesus disse, eu dou a minha vida pelos meus amigos. Ele novamente fez menção em serviço ali, serviu nós, ele serviu com a sua vida. E já daquela época, judeus que andavam com Jesus há quase 3 anos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, os outros andavam com Jesus há mais de 3 anos. E eles queriam benefícios. E Jesus ali começou a moldar o reino de Deus. E aí hoje, para manter uma estrutura religiosa hoje, e eu não digo só a religião evangélica. Jesus não fundou a religião evangélica e Jesus não fundou o cristianismo, que fique isso muito claro na sua mente. Se Jesus tivesse vindo trazer mais uma religião, ele não seria o Cristo. Mas, dentro de um contexto em que qualquer outra religião vai fazer com que você se sinta um meritocrata, porque a sua vida particular é assim, o seu trabalho é assim, na escola é assim, e isso não tem problema nenhum. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a lógica é totalmente invertida. Eu não faço para conquistar, eu vou fazer porque eu fui conquistado. Ou seja, eu não faço as coisas para receber salvação. Eu recebi a salvação e continuar essa... Voltou, aqui para mim voltou. Fala, Cadu, grande abraço. O pessoal que está entrando aí, obrigado pessoal, caiu a conexão aqui, mas já voltou. Então Jesus inverteu os papéis, gente. Ele trouxe sobre nós a relação de Deus com o homem, de servir o homem. E quando ele se coloca nesse lugar, ele ensina nós hoje a nos portar como a comunidade dos discípulos de Jesus. E não uma comunidade que exerce poder e exerce influência negativa nas pessoas para manter uma estrutura. O que eu quero dizer com manter uma estrutura? Hoje, para mim ter uma igreja grande, média, pequena que seja, eu preciso de pessoas contribuindo financeiramente. Mas se eu sou um pastor honesto, eu vou pregar a verdade do Evangelho. E Deus vai suprir a necessidade. Mas a ganância religiosa que tem dentro desses lugares, dentro do antro religioso, dentro do ambiente religioso, ao qual o Evangelho é totalmente, se não 100% distorcido, existe a lógica da hierarquia, até mesmo a hierarquia militar. O cara chega ao pastoreio, ou agora inventaram, né, os novos apóstolos aí, e aí a partir dele, como se ele fosse o ápice
de um cargo eclesiástico, ele começa a exercer comando sobre as pessoas. As pessoas não trocam de carro sem perguntar para o pastor, as pessoas não vão viajar se não perguntar para o pastor, sabe? Vira um ambiente totalmente infantilizado. Não é a comunidade de discípulos de Jesus, porque a Bíblia diz que a comunidade de discípulos de Jesus, eles repartiam pão entre eles, eles honravam uns aos outros, e Paulo vai dizer, tenha o seu irmão superior a vocês. Tenha o irmão de vocês superior, fazendo menção às palavras de Jesus. Então o reino de Deus nunca pode ser opressor. Eu não estou falando de passar a mão em cima do pecado ou pregar uma teologia liberalista. Eu estou falando sobre viver a verdade do Evangelho. Seja ela boa para algumas pessoas, seja ela má para algumas pessoas. Porque algumas pessoas que se deparam com a liberdade do Evangelho, elas não sabem lidar com a liberdade do Evangelho e acabam, muitas vezes, se perdendo na caminhada. Mas nós não podemos negociar colocar cabrestos nas pessoas por intermédio de manter uma estrutura, uma igreja cheia. Nós não estamos atrás de uma igreja cheia. Eu sempre digo nas minhas lives, né, que se perguntam, a tua igreja vai dar certo? Eu digo, não tem igreja, a igreja de Cristo já deu certo. Eu não estou preocupado se vai dar certo ou não. Eu vivo o Evangelho, prego o Evangelho dentro da minha casa, ajudo a minha pequena comunidade hoje, que a gente tem aqui com os irmãos. Eu sou o pastor dessa comunidade, mas eu não exerço domínio opressor sobre eles. Não, de maneira nenhuma. Eu sirvo a minha comunidade. Se preciso for tirar do meu corpo, eu dou para a minha comunidade. Porque eu entendi a forma que Jesus, através do Novo Testamento, eu tento entender o psique de Jesus, como ele pensava, como ele agia, como ele lidava em algumas situações. Então eu começo a montar a mente de Jesus, como a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, eu começo a montar a mente de Cristo na minha mente, sem a ótica judaica. A ótica judaica vai fazer com que você entre num evangelho meritocrata. Eu não estou anulando o Antigo Testamento, mas a ótica, se eu não entender o evangelho de Jesus, eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro, ela é um todo. Ela está falando de um assunto de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, ela está falando da remissão dos pecados através do sangue de Jesus. Então hoje as pessoas, aqueles dois discípulos queriam sentar um de cada lado. Jesus disse, não, entre vocês não será assim, vocês não vão exercer domínio entre vocês. E as pessoas hoje, nessas mega estruturas, ou até uma igreja pequena de bairro hoje, que também representa um número gigantesco dentro do Brasil hoje, de evangélicos, elas acabam levando essa mentalidade para as pessoas, para que as pessoas se sintam acolhidas naquela comunidade e os seus rituais diante daquele sacerdote, diante daquela pessoa ali, torne-se como se fosse uma injeção anestésica na sua mente e ela tem aquele pastor, aquela figura ali como uma liderança, como mediador entre ela e Deus. Nós retiramos Jesus Cristo, colocamos a vida desse pastor, desse guru espiritual, e ele é o meu mediador entre Deus e os homens. Isso está totalmente errado, isso é exercer domínio sobre o povo. O que nós temos que fazer como pastores hoje é ensinar as pessoas a serem totalmente dependentes do Pai e servir uns aos outros, servir a mim, servir a comunidade, mas não prestar conta para mim porque eu não morri por elas na cruz. Nós vamos prestar conta mutualmente uns aos outros porque nós entendemos que somos a comunidade de discípulos de Jesus. Nós não somos uma religião evangélica, nós somos a comunidade de discípulos orgânica que vive viva 24 horas por dia, não vive dentro de um local só. Nós não vivemos dentro de um local chamado igreja, nós vivemos o evangelho integral, a missão integral. E a partir desse ponto de vista, quando nos reunimos para nossas reuniões, nós celebramos o Senhor, a gente canta louvores, nós meditamos na palavra de Deus, no evangelho, e depois damos risada, brincamos, como qualquer outra comunidade. Mas nós entendemos que a nossa fé não parte daquele lugar, a nossa fé parte de Cristo Jesus, que é o nosso único mediador entre Deus e os homens. E quando isso fica claro, nós formamos a comunidade dos discípulos. Mas o que nós vemos hoje são líderes oferecendo coisas para um povo ganancioso. A religião oferece algo para um povo ganancioso. Faz tal coisa que eu prometo que Deus vai te dar tal coisa. E essa pessoa gananciosa acaba se tornando uma comunidade de pessoas interesseiras.
que não conheceram Jesus. Eu vou falar novamente, Mateus 20, 25 vai dizer assim, ó, entre vocês não será assim. Jesus está dizendo, não tem benefício servir o evangelho. Vocês serviram por amor, porque eu escolhi vocês e vocês vão viver comigo. E não existe benefício nenhum no evangelho. Ah, mas como assim, Douglas? Como que não tem benefício? Meu irmão, não tem benefício. Jesus jamais prometeu benefícios nessa terra. Jamais Jesus prometeu benefícios nessa terra. A única coisa que ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E eu deixo a minha paz, não deixo como o mundo deixa, mas eu deixo a minha paz que excede todo o entendimento do homem. Essa é a promessa de Jesus. Não é mais territorial, não é mais terrena, não é mais dentro de um contexto de uma nação. Agora nós temos a nossa mente de Cristo. E não existe, quando você vem visitar a nossa comunidade e diversas outras comunidades com teologia saudável no Brasil, e tem muita galera legal aí que está fazendo também esse trabalho de pregar somente o evangelho, não visando lucro, não visando aprisionar pessoas. Quando você vem para uma comunidade como essa, e se você for uma pessoa gananciosa, interesseira, você não fica nesse tipo de comunidade. Porque você vai preferir uma comunidade que te ofereça algo que Deus não prometeu. Mas eu vou lá no Antigo Testamento e digo, ó, mas José fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, e Deus deu tal coisa para ele. Gente, nós estamos falando de José, um tipo de Cristo. Ele estava apontando para Cristo. Agora nós estamos falando do reino de Deus espiritual, não mais terreno, não mais uma lei. Agora é a lei perfeita de Cristo. Jesus era a própria lei de Deus e a lei não tinha sentido sem Jesus. Quando Jesus veio e morreu na cruz, aquela lei fez todo sentido, apontou para o céu, apontou para Deus agora, o reino de Deus. Não, por isso que Paulo disse lá em Coríntios, se vocês esperam em Cristo só nas coisas dessa terra, vocês são os mais infelizes dos homens. A ótica do reino de Deus, irmãos, não é meritocrata. Não tem benefício também. Desculpa se eu estraguei a sua noite, véspera de ano novo. Nossa, você estava com a esperança de receber talvez um mega de um dinheiro porque você está fazendo uma campanha diante de Deus. Meu irmão, isso é mais uma parte de uma narrativa religiosa. De qualquer outra religião é assim. Pode ser espírita, evangélico, umbanda, qualquer tipo, seixonoye, qualquer tipo de religião vai ter a mesma lógica mercadológica. Você faz e você recebe. E Jesus disse que não, eu fiz. Agora vocês receberam sem me dar absolutamente nada. Vocês receberam de graça de mim. Eu conquistei vocês, agora vocês não precisam fazer mais nada. Não, mestre, não tem que fazer mais nada. Não, vocês não tem que fazer mais nada, é só viver o que vocês são. A gente só é aquilo que nós acreditamos. Nós só nos movimentamos naquilo que nós acreditamos. Se eu acredito num evangelho meritocrata, num evangelho ganancioso, eu vou ser igualzinho o que eu acredito. Agora, se eu acredito em Jesus Cristo, que me prometeu a vida eterna, e que não disse que eu teria dinheiro, carro, casamentos, mulheres, ele não disse nada disso. Ele disse somente, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a morte de... Eu vou falar algo para nós encerrarmos aqui. Falta 5 minutos, eu falei que eu vou ficar na meia hora hoje. Se a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para que você se arrependa dos seus pecados e seja um homem, uma mulher apaixonado por Ele, então eu sinto te dizer que você ainda está num processo de conhecimento do Evangelho, você não entendeu o Evangelho. Como a maioria dos evangélicos do Brasil não entenderam o Evangelho. O evangelho não é vem aqui na igreja, você está triste, você vai ficar feliz. Vem aqui, está solteira, você vai arrumar um marido. Vem aqui, você está desempregado, você vai receber um emprego. Vem aqui, você está doente, você vai receber a cura. Não, isso não é o evangelho de Cristo. Não é. Isso é a ótica religiosa de qualquer outro tipo de religião. Venha fazer parte do meu grupinho, que eu prometo que a entidade vai te dar alguma coisa. Não. Eu não estou falando que Jesus não faz milagre, que Ele não cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele cuida mesmo das nossas finanças, Ele nos ama profundamente. Só que nós somos a comunidade de discípulos. Nós não somos uma comunidade de pessoas interesseiras que querem a Cristo por causa que aquilo que Ele pode dar. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Não, gente. Não vai sentar ninguém à minha direita e à minha esquerda se o Pai não determinar, porque no reino de Deus não vai ser assim, entre vocês não vão ser assim. Vocês não vão dominar uns aos outros, vocês vão ser os menores. Vocês vão ser os menores.
E aqueles homens truculentos, aqueles 12 homens, mais o apóstolo Paulo, truculentos, homens que Jesus parece que escolheu os caras para dar um nó na nossa cabeça. Ele pega lá um judeu que é cobrador de imposto, que os judeus também já não gostavam dele, Mateus, o publicano, pega o Simão, o zelote, e aí ele bota o zelote, que é totalmente inimigo do publicano, os caras começam a andar junto, esses caras não estavam entendendo nada, mas quando lá em João, capítulo 17, que Jesus aparece para ele, 17, 18 e 20, até 20 ali, Jesus aparece para eles, Jesus quando sopra o Espírito Santo, lá em Lucas vai dizer que eles receberam poder para entender as Escrituras, entendimento. Esses 12 homens, mais o apóstolo Paulo, eles mudaram tudo que a gente conhece sobre cristianismo. Eles mudaram toda a ótica do mundo sobre cristianismo. Esses caras abalaram as estruturas das religiões. 12 homens. Mas os 12 homens, esses 13 homens, na verdade, 12 morreram martirizados. 12 morreram crucificados, cabeças rolaram, apedrejado. O único que não morreu dessa forma foi João, mas João também foi preso. João, que escreveu o Evangelho de João, ele foi preso na ilha de Patmos, a vida dele também não foi uma maravilha. Quando se fala na ilha de Patmos, não é uma ilha deserta com coqueiro, água de coco e água gelada. Se você estudar sobre a ilha de Patmos, você vai ver que é um terreno pedregoso, que não tem praticamente nada de verde. Ele ficou naquele lugar ali por anos e anos e anos e anos. Aí eu te pergunto uma coisa, esses 13 homens e vários outros irmãos que foram martirizados ao longo da história do cristianismo, eles não receberam casarão, eles não receberam bajulação de ninguém, eles receberam cadeia, eles receberam açoites, eles foram crucificados, eles foram jogados em latão de óleo fervendo, uns crucificados de cabeça para baixo, outros cerrados no meio. Esses homens que andaram com Jesus, que mudaram toda a história, eles não tinham mais essa cabeça mercadológica judaica na época. Eles totalmente transformaram a sua mentalidade. Eles nasceram de novo. É o que falta para o povo evangélico, na sua grande maioria no Brasil, é nascer de novo, é nascer da água e nascer também do Espírito. O Espírito, Paulo vai dizer em Romanos 12, que é um culto racional. Ofereça o corpo de vocês como culto racional a Deus, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então a nossa ótica, se nós entendermos o reino de Deus, nós não vamos ter expectativas aqui nessa terra. E embora Deus vai nos suprir, e eu tenho sido prova viva disso, Deus supre as nossas necessidades, mas eu não sirvo a Ele por causa disso. E você não deve servir a Ele por causa disso. Se a cruz de Cristo, a morte redentora e salvadora de Jesus, ela não te constrangeu a você olhar para dentro de você e dizer assim, eu sou um pecador imundo, eu sou um pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu entendo que eu não sou merecedor. Se a morte da cruz, você ainda espera benefícios nessa terra, você não se arrependeu, você não nasceu de novo. Você ainda não faz parte da comunidade dos discípulos, daqueles homens e mulheres que não se aceitam mais como são. A igreja deveria ser um lugar de pessoas que não se aceitam mais como são. O Douglas, outrora, ele tinha que entrar num lugar, num contexto de comunidade, e dizer, eu faço parte dessa comunidade porque eu vejo aqui que ninguém mais se aceita como é. Todo mundo luta contra o pecado. Então isso é a comunidade dos discípulos, que repartem o pão, que servem os seus irmãos, que servem a sua comunidade, que estão dispostos a sofrer o dano, se for preciso, por causa de uma vida. A orar por uma pessoa, a abraçar uma pessoa, dar um prato de comida para uma pessoa. Sem que o Facebook fique sabendo, irmãos. Coisa mais horrorosa do mundo é quando pessoas vão dar um prato de comida para outra na rua e ficam tirando foto. A pessoa já está totalmente humilhada pela situação de vulnerabilidade na rua. E aí vai um evangélico, vai lá e tira foto mais para denegrir a imagem da pessoa. Não faça isso. A Bíblia diz que a mão direita faça, a esquerda não fique sabendo. Faça as suas esmolas. Faça faça aquilo que você é, mas não precisa ninguém ficar sabendo. Deus que te vê em secreto. É Ele que vai te recompensar. Eu queria deixar, meus irmãos, queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, todos que entraram, que saíram. Essa live vai ficar salva aí, live de final de ano. Não avisei nada, legal aí, teve em torno de 10, 12 pessoas, muito legal.
eu não esperava que entrasse tanta gente, e depois essa live ela é compartilhada ali e alcança bastante pessoas. E uma mensagem já no final, no dia 30 hoje de dezembro de 2021, que nós venhamos a refletir para 2022, nós entrarmos 2022 sendo igreja de Cristo, sendo a comunidade dos discípulos e não a comunidade de pessoas interesseiras que servem uma igreja por aquilo que ela pode dar, ou serve a sua entidade por aquilo que aquela entidade pode dar. Não, se ele me der, ele não vai mudar nada do meu relacionamento com o meu Pai. A cruz de Cristo, ela é bastante para mim. Não precisa mais disso. Não precisa mais de nada disso. E eu vou dizer para você, não é mexer na sua ganância, não. Mas Deus cuida da gente. Deus cuida dos detalhes. Deus cuida do meu trabalho. Deus cuida do seu trabalho. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Mas Ele não quer filhos. Ele não deu o Jesus na cruz para formar uma comunidade de interesseiros. É isso que nós vemos em grande parte da maioria da igreja brasileira hoje. Por isso que eu digo que o avivamento que a igreja precisa hoje é um avivamento bíblico. Ela tem que se arrepender de todo o falso cristianismo que é pregado, de todo falso mestre que insere falsas doutrinas e que as pessoas vivem nessas falsas doutrinas. A igreja brasileira precisa se arrepender. E quando ela se arrepender disso, desse falso evangelho, dessa ganância por manter uma estrutura, por manter pessoas aprisionadas, um dominando sobre o outro. Eu não vejo nenhum pastor pregando sobre Mateus 20, 25, eu não vejo ninguém pregando sobre isso. A não ser igrejas que não têm mais essa vontade de ser uma igreja dominadora. Eu não vejo mais pregar isso. Porque a pregação que vale, a pregação que dá gente hoje, que dá números e dá likes, é a pregação coach dizendo: você vai vencer, você pode, Deus morreu na cruz para você vencer, Deus morreu na cruz para você adquirir, e a teologia da prosperidade, e fale coisas positivas que elas vão acontecer. Essas palavras têm poder totalmente tirado fora de contexto, ou seja, o evangelho, tiramos Deus do centro, colocamos o homem, as necessidades, a vontade, tudo do homem. O homem é o centro da mensagem do evangelho. E se o homem está no centro, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Que 2022, meus irmãos, seja um ano de Deus conosco, como voltou, irmãos. Só para a gente se despedir. Que bom que você ficou até o final aí. Eu quero agradecer muito às pessoas que entraram, que você tenha um excelente ano novo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você viva esse Evangelho, porque é esse Evangelho que vale a pena, irmãos. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida, a sua casa. E que nesse 2022 você venha refletir sobre aquilo que nós conversamos aqui. Ser a comunidade de discípulos é ser servo. Maior é o que serve. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Ficamos aí 5 minutos além do horário. E nessa meia hora de bate-papo foi muito legal. Quero agradecer aí o Eberton, a Mariane, a Luciana, a Kelly, a Mariana, a Merê, o Cadu que entrou também. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém aqui. A Tânia, que é uma querida, uma amiga nossa, está se recuperando de uma cirurgia. Deus te abençoe, Tânia. A Luciana Gonçalves. Quem mais aqui? A Mariana, o Patrick, a Jéssica, a Pietra, o William, a Sara. Gente, bastante gente entrou e saiu, a Mariana. Que bom que vocês ficaram aí. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Um feliz ano novo e até o ano que vem. Dia 15 de janeiro, nós vamos fazer o nosso primeiro encontro, nosso culto de Santa Ceia, aqui na minha casa. Aqui na minha casa nós mudamos de endereço, nós estamos em Porto Alegre, uma casa que tem um espaço bem grande para a gente fazer um culto. Então vocês que vão ver essa live estão convidados, se quiserem, chama a gente no inbox ali e vem participar conosco, tá? Não tem que pagar nada não, nós só pregamos o evangelho aqui. Beijo no coração, Deus abençoe!